Oro para que isso, o que vamos discutir, esteja no topo da sua lista de pedidos, especialmente ao Senhor. Estava lendo quais são os presentes mais procurados para o Natal de 2023 e há uma grande variedade de coisas. Há de tudo, desde câmeras com lâmpadas para a porta da frente, até lençóis milagrosos com termostatos que regulam a temperatura. Os drones continuam em alta, um colete aquecido para quando você sai no frio. Você veste um casaco e ele tem até um sistema de aquecimento embutido. Para todos os golfistas, existe este novo tee de golfe avançado que aumentará em 20% a distância das suas tacadas. Um dispositivo portátil que o fará adormecer em 30 minutos. Eu não faço nem ideia do que seja isso. Estimulador de core. Se você colocar este aparelho na barriga, perderá peso. Você pode comer o que quiser. E então você simplesmente coloca isso. Quantos querem isso no Natal? Eu concordo com você nisso. Há um cartão de carga. É fino como um cartão de crédito, que é um carregador de celular. É bem fino assim, desse jeito. Existe um repelente de pragas. Você o conecta na tomada e as baratas não voltam mais. Que beleza. Certo? Ouçam, pessoal da alta sociedade, nós de Nova York precisamos desta. Precisamos disso, isso é importante para nós. Enfim, existe um dispositivo que se parece literalmente com um celular. Se você o segurar, ele interpretará para você em 43 idiomas diferentes. Assim você nunca mais precisará voltar às aulas de espanhol e francês. Basta adquirir este dispositivo. Por mais incríveis que sejam, não é isso que eu quero. E por favor, oro para que não seja isso que você quer, porque há um presente que todos nós precisamos. Na verdade, eu vou chamá-lo de senha. Porque é uma senha que abre as portas para o milagroso. É algo em que acredito e que descobri nas Escrituras ainda esta semana, que era tão óbvio para mim que pensei, Deus, quero isso na minha vida. E eu não conseguia ignorar isso. As senhas são importantíssimas. Todos os nossos bens valiosos estão protegidos por elas no mundo cibernético. Quando você pensa que encontrou uma senha fácil de lembrar, eles dizem houve uma violação. Actualize agora com um número, uma letra maiúscula, um símbolo e 10 caracteres no total. E quando você finalmente consegue, já tem 50 senhas diferentes. Você nem sabe mais qual é a certa. Há uma senha que descobri esta semana nas Escrituras que revela algo valioso para mim. E é algo que tenho tentado colocar em prática justamente nesta semana. E atrás dessas portas trancadas, acho que a fechadura se abre e as portas se abrem. Os milagres que essas mãos realizaram hoje representam isso. É uma senha que você não vai esquecer, porque não acho que será diferente. Isso não mudará por causa das violações, mas se tornará parte do seu âmago. George Herbert é um incrível poeta cristão do século XVI. Não sou muito fã de poesia, mas leio George Herbert. Seu livro chamado O Templo é simplesmente poderoso. É poesia que se lê como um sermão. Mas ele escreveu estas palavras, e é realmente uma oração que ele escreveu, que pessoal, isto vai me levar a esta senha, e é a minha oração. E isto é o que ele disse numa sociedade que quer mais. Ele me surpreendeu quando disse isso pela primeira vez. Ouça estas palavras dele. Ele disse isto: tu que me deste tanto, dá-me mais uma coisa, um coração agradecido, é isso que eu quero. Deus, dá-me mais uma coisa, quero um coração agradecido. Se Deus é realmente isso que está dizendo, Deus, você tem sido tão bom comigo, você me deu tanto, dê-me mais uma coisa, dê-me gratidão, dê-me um coração agradecido. Acho que a coisa mais importante que deve estar no topo da nossa lista é a palavra gratidão, e é uma senha. Comecei a perceber isso no maravilhoso Salmo 100. Quando Davi diz essas palavras, entre pelas suas portas com o quê? E em seus tribunais com louvor. E então ele diz isto: seja grato a ele e abençoe o seu nome. Essa frase, entrar nas suas portas, significa entrar na sua presença, entrar, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade, há a possibilidade de que Deus possa fazer qualquer coisa quando aparece num lugar, mas tenho de ler esta passagem.
E vi isso ontem. Mesmo quando escrevi a palavra senha, eu nem sabia que isso existia. Isso está na versão da mensagem. E o Gene Peterson parafraseou: entrem na fila e digam de coração, obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Ouça estas palavras. E meu coração deu um pulinho. Ele diz isso, entre com o quê? A senha é obrigado, Senhor, ou graça, Senhor. Sintam-se à vontade para conversar, elogiar, agradecer-lhe e adorá-lo. Eu adoro isso. Entre com a senha. Venha à presença de Deus e venha com esta única coisa: obrigado. Isso é muito poderoso. Deixe-me explicar, conforme percebi isso se revelando para mim, essa senha no Novo Testamento. Uma das coisas pelas quais sou muito grato à minha esposa, Cindy, que tornou parte do DNA da nossa família, é o seguinte: são cartões de agradecimento. É uma tradição na nossa família. Não se pode receber um presente, um cheque, nada, sem que minha esposa pergunte: você enviou um cartão de agradecimento? Você agradeceu a eles? Você fez isso? Lembro-me da última coisa que recebi como presente de alguém foi dos anciãos. Eles me abençoaram por algo e eu, infelizmente, esqueci para o que era. E imediatamente minha esposa colocou um cartão na minha cômoda dizendo: escreva esse cartão e leve-o para a igreja. Quer dizer, tentamos fazer isso pelos nossos filhos. Neste Natal eles provavelmente receberão cheques de familiares. E então dizemos a eles: vocês têm que escrever 2 cartões de agradecimento. Vocês têm que escrever um cartão de agradecimento para eles e depois dar o dízimo a Deus, que é outro agradecimento a Jesus, porque Ele os abençoou e lhes deu isso. Isso é o que é o dízimo. É um agradecimento para dizer: Deus, obrigado por sempre nos prover. Mas não se trata apenas de ensinar meus filhos a serem bons cidadãos ou boas pessoas. Eu realmente quero que eles experimentem o milagroso. Anote isso. A ingratidão denota a imaturidade espiritual. Aqueles que não são gratos são imaturos. Bebês e crianças nem sempre apreciam o que os pais fazem por eles. Quanto mais jovens são, mais imaturos são. As crianças têm memória curta. A preocupação deles não é o que você fez por mim ontem, mas o que você está fazendo por mim agora. E o passado não tem sentido, assim como o futuro. Os bebês vivem para o presente. Aqueles que são maduros apreciam o passado sendo o presente e o futuro. Ou, como disse Henry Ward Beecher, um homem orgulhoso raramente é um homem grato, pois nunca acha que recebe o que merece. E acho que somos tão comprometidos quanto Cindy e eu gostaríamos de ser com nossa própria família em relação a agradecimentos e gratidão. Acho que Deus está tão comprometido conosco porque Ele vê o poder da gratidão. Ele vê o poder que pode abrir isso. É por isso que quero que isso esteja no topo da minha lista. É por isso que acho que Deus nos dá oportunidades de usar a palavra mais simples para dizer obrigado. Deixe-me desafiá-lo desta forma. Deus lhe deu um presente de 86.400 segundos hoje. Você já usou algumas dessas palavras para agradecer a Jesus? Deixe-me ajudá-lo e poupá-lo da condenação. Vá em frente, levante as mãos. Você poderia simplesmente dizer: mas obrigado, Jesus, hoje. Agradeça a Ele por alguma coisa hoje. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado por eu estar respirando. Obrigado por eu ter conseguido ir à igreja hoje. Obrigado, Senhor Deus. Eu não estou em um hospital, nem em uma funerária, nem em um cemitério. Estou vivo e respirando. E eu te agradeço, Deus, por isso hoje. Obrigado. Oh, aleluia! Havia um lugar que a gente visitava quando precisávamos fazer alguma coisa para a escola. Alguns de vocês já não conhecem. Esse lugar chama-se biblioteca. E era lá que você costumava pegar livros emprestados antes de usar a internet. Quer dizer, agora você entra na internet e encontra tudo o que precisa lá. Lembro mesmo quando jovem, assim como para nossos próprios filhos, tinha que verificar de que eles não ficassem atrasados. Descobri há poucos anos que havia um homem chamado George, sobrenome não necessário, que agora foi a julgamento e compareceu ao tribunal por furto de bens. Ele retirou 500 livros e nunca os devolveu. Ele estudava na NYU e deve $31 mil em multas por livros atrasados. E agora ele está sendo acusado de posse de bens roubados porque ele tem 500 livros atrasados. George, por favor, 500 livros atrasados. Mas pessoal, ao ler essa história, acho que tenho 500 milhões em agradecimentos
atrasados a Deus pelo que Ele fez por mim. Só basta pensar em tudo o que Deus tem feito. E tantas vezes me esqueci de dizer obrigado, Senhor, porque as pessoas que não são gratas sentem-se com o direito a algo, como se eles merecessem. E se você se sente no direito hoje, deixe-me ajudá-lo. O que você tem? A Bíblia diz, o que você tem que não tenha recebido? 1 Coríntios 4, 7. Tudo o que você possui, Deus lhe deu, e sua função é dizer, obrigado, Deus, pelo que você me deu. Quando você perde obrigado do seu vocabulário, acredito que você está perdendo milagres. Porque acho que gratidão era aquela senha que vi no Novo Testamento. Parecia ser exatamente aquilo que abria algo que vou mostrar a vocês daqui a pouco. Porque em momentos de crise sempre pediremos ajuda, pediremos assistência, pediremos conforto. Mas o que vi em 3 passagens distintas do Novo Testamento foi tão claro que em momentos de crise não se começou com um pedido. Tudo começou com um agradecimento. Era algo totalmente e completamente fora do comum. Porque sempre que estamos passando por alguma coisa, eu preciso de ajuda, de dinheiro, de um milagre. Mas nesses 3 momentos de crise, não comecei pensando no que eu precisava. Comecei com gratidão. 3 milagres do Novo Testamento usam a senha da gratidão. Deixe-me contar-lhe os milagres e em seguida mostrá-los-ei por alguns instantes. Foi o milagre da salvação. Você verá que tudo começou com um incidente, com gratidão. O milagre da provisão e o milagre da ressurreição. Você sabe que foi isso que eu percebi. Para 2 dos maiores milagres de Jesus. Ele começava cada oração não pedindo um milagre, mas simplesmente dizendo, obrigado, Pai. Era assim como ele entrava. Para passar pelos portões, ele tinha que entrar com gratidão, não com pedidos, não entrar com necessidade. Ele entrou pedindo ao Pai com gratidão, exatamente o que o Espírito Santo nos pede para fazer no Salmo 100, Jesus faz isso. Que os milagres vieram logo após o agradecimento, que antes de Jesus dizer, eu preciso, Jesus disse, obrigado. Sabe o que foi interessante para mim? Você sabia que, além de Jesus e um leproso curado na Bíblia, não conseguia encontrar nenhuma outra pessoa nos 4 evangelhos que tenha sido curada, libertada, ressuscitada ou salva e que tenha agradecido a Deus. Ninguém além do leproso e de Jesus. Essas são as únicas 2 pessoas que disseram, obrigado, Pai, graças a Deus, ou obrigado, Jesus. Há milagres por todo o Novo Testamento e ninguém nunca volta atrás, ninguém nunca diz nada, exceto uma pessoa. Aqui está este leproso este único leproso, é aquele que começa a se afastar, e ele nem sequer é um homem religioso. Ouça a história em Lucas 17. Diz que ao entrar num povoado dali, Jesus, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Agora preste atenção. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Eles foram curados. Um milagre. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Veja isto agora, preste atenção. Ele, o leproso, lançou-se a seus pés. E o que o leproso faz? Agradeceu a ele pelo que ele havia feito. E então o Espírito Santo diz, deixe-me acrescentar que ele nem era religioso, ele era samaritano, incrível. Isso seria, as outras pessoas estavam pensando, elas estavam presumindo que tinham esse direito ou simplesmente se esqueceram? Espero que tenham sido apenas esquecimentos, mas ao observar esse prejuízo para as suas vidas, essa perda do que poderia ter acontecido com eles, se esses números forem verdadeiros, será que isso poderia realmente acontecer com 90% de nós? Quem já viu a bênção de Deus e se esqueceu de agradecer a Ele? Será que Jesus estava realmente nos dando algo? Veja só, pessoal, nós sempre pedimos em oração e raramente nós que pedimos agradecemos em oração. Sempre queremos alguma coisa
E digo-vos que aos domingos, depois de terminar a pregação, sinto tão fortemente que quando saio ou vou para o meu lugar, sinto tão fortemente que tenho de agradecer ao Espírito Santo por me ajudar. Obrigado, Espírito Santo, por estar ao meu lado. E houve momentos em que me sentei naquele segundo culto e percebi que não agradeci ao Espírito Santo. E não é como se fosse algo legalista. É que eu não quero ser como os 90%. Quero agradecer a Deus todos os dias, todas as vezes. Só quero ser capaz de dizer obrigado. Porque a gratidão está conectada a estes 3 milagres. Na salvação em Lucas 17, na ressurreição em João 11 e provisão em Mateus 15. Ouçam novamente em Lucas 17. Agora, um deles, dos leprosos, quando viu que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, dando-lhe graças. Agora, pessoal, isso é o que é incrível. Foi isso que comecei a perceber. Todos foram curados, mas para aquele leproso agradecido, vamos chamá-lo de leproso agradecido, outro milagre o esperava do outro lado da gratidão. Ele poderia ter ido embora curado da lepra. Deus operou um milagre. Não estou mais doente. E o que é incrível é que por ter dito obrigado, ele recebeu mais do que jamais poderia imaginar. Ouça isso em Lucas 17. Então, onde estão os outros 9? Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados e todos se recusaram a voltar para dar graças e glória a Deus, exceto você, um estrangeiro da Samaria? Aqui está a igreja. Então Jesus disse ao homem curado, que estava deitado a seus pés, dizendo: obrigado, levante-se e vá. Você não recebeu apenas a cura agora mesmo, eu vou te dar algo a mais, porque você realmente voltou. Você será curado. Aí vem igreja, você será purificado hoje e receberá a salvação para a eternidade. Ele disse: quando você se virar, você tem algo que 90% das pessoas nunca experimentaram. Sim, o corpo deles está limpo, mas agora a sua alma está limpa, porque você disse obrigado. Aleluia. Só para dizer obrigado, se ele tivesse simplesmente seguido em frente, eu estou limpo. Pessoal, foi um milagre curar a lepra. Essa doença terrível que consumia o corpo e os membros. E você simplesmente dizia: cara, estou limpo. Mas de repente, só por se virar e dizer obrigado, aquele homem recebeu mais do que esperava. Porque quando você faz isso, eu lhe digo, Deus é capaz de dar muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Eu acho que eu recebi hoje uma dessas cartas de 10%. Eu sou muito grato pelo que vemos acontecer todos os domingos. Pessoas que se convertem a Cristo. E de vez em quando recebo uma carta de agradecimento que diz apenas: deixe-me contar o que aconteceu comigo. Não sei o prazo e não vou divulgar o nome da pessoa. Ela nos deu permissão, mas não vou divulgá-lo. Quero ler para vocês uma carta que chegou ao meu escritório esta semana. Acho que é aquela, o leproso, aquele samaritano que sentiu a purificação e quis mostrar o que acontece quando você continua a agradecer a Deus. Ele disse: boa tarde, meu nome é... e colocou isso lá. Quero compartilhar com vocês que estou aqui porque Deus se importa. Quando criança eu tinha muitos problemas emocionais. Eu estava deprimido, meus pais estavam separados. Eu estava acima do peso e era bullied. Todas essas questões me afetaram muito e eu quase cometi suicídio. Quando eu estava no ensino fundamental, conheci a Ivone. Ivone era uma cristã e a secretária da escola. De alguma forma, ela me amava, e aos meus amigos que começou a nos convidar para ir à igreja com ela. Ele disse: comecei a aprender sobre Deus, mas percebi a hipocrisia na igreja e isso me desanimou. Ele se afastou de Deus, ou melhor, a hipocrisia o desanimou e ele se afastou. Afastou-se de qualquer tipo de relacionamento com Deus. Foi isso que ele disse. Continuei deprimido e por causa disso comecei a beber, a ver pornografia e a frequentar clubes de striptease. Meu vício em clubes de striptease ficou tão grave que comecei a trabalhar como segurança em um desses clubes que frequentava. Ele disse: uma noite entrei em uma briga com 2 homens que queriam me machucar.
O clube estava fechando e eu vi os 2 homens me esperando através de uma janela. E eu orei em meu coração, mesmo estando longe de Deus. Deus, se eu morrer esta noite, não vou culpar você. Ao sair da boate, ele disse que tinha sido um milagre. Passei pelos 2 homens como se eles não tivessem me visto e fui direto para um táxi. Era como se eu fosse invisível. Seria de se esperar que eu tivesse entregado minha vida a Cristo, mas eu não entreguei. Continuei vivendo, nunca me virei e disse obrigado. Ele disse que alguns meses depois disso, eu estava começando a criar meu próprio negócio, usando as strippers daquele clube. E então ele disse, e eu tenho que amar essa mulher, Ivone, que era simplesmente implacável. Ele disse, quando Ivone me ligou pensando que ficaria impressionada com o meu novo negócio, ela disse, você quer ir para o inferno e morrer? E ele disse, eu pensei comigo mesmo, inferno, que isso significa? E então ele disse isso, naquele fim de semana, Ivone me convidou para ir a uma igreja diferente, a Times Square Church. E ele disse, e agora eu preciso te contar, ele disse, enquanto o pastor pregava sobre o amor de Deus, ele chegou na semana quando estávamos estudando o amor de Deus a partir da cosmovisão bíblica. Agora, isto é o que ele escreveu. Só tenho que ler para vocês o que ele disse. Esse pastor era engraçado e de repente esse pensamento me ocorreu. Se ele é engraçado, então Deus deve ter senso de humor e deve ser relacional. Não sei como ele chegou a essa conclusão, mas foi isso que ele disse na carta. No final do culto, quando o pastor fez o chamado ao altar, entreguei minha vida a Cristo. E como resultado, Deus me curou de toda a depressão e me deu uma esposa maravilhosa. Tenho um emprego como chefe de segurança em 3 igrejas diferentes. Sirvo ao lado de homens que superaram os mesmos problemas com os quais eu lutava. Deus me colocou com as pessoas certas e tudo isso foi possível porque entreguei minha vida a Cristo e recebi um novo começo em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. É bem assim, pessoal, é assim mesmo. A gratidão é como se você se virasse, a gratidão o levará de onde você está e o levará para onde você precisa estar. Isso te deixa mais do que jamais imaginou. Eu estava lendo a história de um dos grandes orfanatos do século XIX. O nome dele era George Mueller. Os livros e a vida de fé desse homem me impactaram tanto que eu encorajo qualquer pessoa a ler a história ou a vida de George Mueller. Dizem que em Bristol, na Inglaterra, ele chegou a ter 1000 órfãos, 1000 crianças que ele tirou das ruas. E ele disse que certa manhã não havia comida para comer. E ele reuniu todos os 1000 em um prédio. E ele disse que quando se sentaram, eles oraram. E isso foi o que foi incrível. Eles não pediram comida, não. Eles não oraram por nada para comer. Ele disse, sentamos 1000 desses órfãos e agradecemos a Deus por ele ser nosso provedor. Foi isso que ele fez. Você consegue, ouça. Quando você ouve 1000 barrigas roncando, você pensa, será que o agradecimento vai funcionar? Ele disse, enquanto estávamos orando, alguém bateu a porta e era um padeiro. Ele disse, Sr. Mueller, Deus me levou ontem à noite a assar pão para 1000 dos seus órfãos. Pessoal, eles estão recebendo o pão pela porta dos fundos e você prepare-se, prepare-se. Ao darem graças a Deus, quando você agradece a Deus, essa é a senha. Ele disse, então alguém bate à porta da frente antes que pudéssemos levar todo o pão para dentro de casa. O leiteiro bateu a porta e ele disse, nosso caminhão de leite quebrou e não queremos que o leite estrague. Então aqui está todo o leite que você pode tomar no café da manhã. Deus é incrível, Deus é tão bom. E tudo começou com um obrigado. Tudo começou por não pedir pão e leite. Começou com, obrigado Deus, você é meu provedor. Nenhuma oração sobre pão e leite. E Deus diz, apenas agradeça, veja o que eu posso fazer. É a senha, entre em seus portões com o quê? Ação de graças. Ouça isso. As 2 orações milagrosas registradas de Jesus começaram com obrigado Pai. Ouça isso, Mateus 15, os peixes e os pães. Ele pegou 7 pães e os peixes e o que é que diz? E dando graças partiu-os e começou a distribuí-los aos discípulos. E os discípulos distribuíram-nos ao povo. Sabe o que me impressionou? Não há nenhuma oração por peixes e pães em toda essa história. Ele apenas diz, obrigado Pai, obrigado. Foi como George Mueller.
Aqui está Jesus orando isso, que antes de multiplicar os peixes e os pães, veio a gratidão. Essa gratidão multiplicou o que ele tinha e vieram peixes e pães para alimentar 5.000 pessoas. E que tal esta oração? Essa gratidão, reconhecimento, agradecimento pode ressuscitar os mortos. Ouça isso, gratidão da vida às coisas. Lázaro está no túmulo há 4 dias. Ele, diz a Bíblia, cheira mal. Na verdade, se você tem uma Almeida original, esse é o versículo favorito de todos os jovens que crescem na igreja. Ele cheira mal, é o que diz a Bíblia. E então veja o que está escrito. Então Jesus vai até o túmulo e eles removem a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, ressuscita Lázaro. Não. Pai, o quê? Graças te dou. A senha. Entrem em seus átrios com ações de graças. Não comece com pedindo me dê. Não faça isso. Comece com obrigado por me teres ouvido. Mais uma vez, antes que o morto ressuscite, Jesus diz: graças te dou. E então comecei a perceber que muitas vezes pedimos e depois dizemos: obrigado, eu te agradeço. Nós pedimos, nós solicitamos e então dizemos obrigado. Talvez devêssemos primeiro agradecer e depois pedir. E acho que estou percebendo que eu tenho pedido, eu tenho feito tudo errado. Eu tenho pedido. E Deus diz: que tal agradecer e ver o que posso fazer quando você entrar em meus átrios com gratidão? Pessoal, eu acho que foi aqui que eu errei, sinceramente. Eu me torno tão mesquinho com meus agradecimentos, porque acho que devo guardar o agradecimento até tu me dar o que eu quero. E Deus diz: não é assim que funciona. O que você deve fazer é agradecer por todas as coisas que eu já fiz por você e permitir que eu intervenha e faça isso. Aqui está o desafio para você. Aqui está o desafio. Que tal isso? Antes de pedir qualquer coisa, vou dizer: obrigado por tudo. Obrigado, Deus, por me salvar. Obrigado por me dar um lugar para morar. Obrigado porque o Senhor me deu alimento. Obrigado, Deus, por eu ter pernas para caminhar até a igreja. Obrigado, Deus, por eu poder ler uma tela ou poder ler minha Bíblia. Obrigado, Deus, por eu poder falar. Obrigado, Deus, por eu poder vir aqui, por eu ter um emprego. Obrigado por me dar o sustento. Obrigado por me dar uma família. Obrigado, Deus, por me proteger. Obrigado, Senhor, por me levar de um lugar para outro. Muito obrigado. Deus fez 1000 coisas por nós. Igreja, eu segurei isso. Eu entendi errado. Eu continuo pedindo, em vez de agradecer e esperar, dizendo: eu vou agradecer quando você me der. E Deus diz: você está fazendo tudo errado, porque o que você está fazendo é apenas fazer pedidos. Mas eis o que diz a Bíblia. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. Ó, essas 2 palavras. Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, a Ele e ao Senhor. Ele diz que você não abre a boca e diz: eu quero. Você abre a boca e diz: obrigado, Jesus. Essas 2 palavras com gratidão, é por isso que este antigo hino faz sentido para mim. Quando éramos jovens, cantávamos na nossa igreja em Long Island. Lembro-me de cantar este hino antigo. Diz que quando você estiver sendo sacudido pelas ondas da vida, quando estiver desanimado, pensando que tudo está perdido, conte suas muitas bênçãos, nomeie-as uma a uma, e você ficará surpreso com o que o Senhor fez. Aleluia, aleluia. Pessoal, fui eu que fiz isso. Eu fiz isso mesmo e farei continuamente. Eu fiz isso hoje de manhã. Peguei aquele hino antigo e disse com gratidão, nas manhãs de domingo, quando acordo, começo a ir à igreja. Quero dizer, antes de ir à igreja, oro por vocês. Eu oro por uma unção, oro por proteção, oro para que Deus derrame seu espírito, oro para que Deus diga: que tal começar hoje? Coloque isso no topo da sua lista. Deus, me dê mais uma coisa. Dê-me um coração agradecido. E pessoal, eu disse: tudo bem, Deus, nos próximos 30 minutos, tudo o que vou fazer é dizer obrigado. Obrigado, eu fui por esse lugar. Agradeço a Deus por cada músico, pelos nomes dos coros que consigo lembrar. Agradeço a Deus pelo pastor Carter e todos os cantores.
Agradeço a Deus por todos os nossos anciãos e equipe, agradeço a Deus por vocês. Eu estava agradecendo a Deus por termos um prédio onde nos reunir aqui em Nova York, na Quinconha Primeira com a Broadway, pela minha esposa, pelos meus filhos e pela provisão. Eu estava agradecendo a Deus por poder orar e até mesmo estar aquecido em um lugar e protegido da chuva, por ter olhos para ver minha Bíblia e até mesmo ter a disposição mental para dizer obrigado, Deus. Pessoal, estou dizendo, 30 minutos se transformaram em 45 minutos. Foi como uma avalanche. E comecei a perceber que o que estou fazendo é contar minhas muitas bênçãos. Eu estava nomeando-as uma por uma. Eu estava contando minhas bênçãos, percebendo o que Deus fez e como o escritor disse no primeiro versículo, e isso irá surpreendê-lo, o que o Senhor fez. Deus tem sido tão bom para nós, Deus tem sido tão bom para mim, Deus tem sido tão generoso para conosco. Agradecer a Ele repetidamente tem sido algo avassalador para mim. Mas eu quero aprender a agradecer a Deus dessa maneira. Tem uma série de comentários que foram populares por muitos e muitos anos, escritos por um homem chamado Matthew Henry, os comentários de Matthew Henry. E Matthew Henry estava falando sobre isso, eu estava lendo o diário que ele escreveu. Matthew Henry foi atacado por ladrões uma vez, e eles levaram sua carteira, sua bolsa. Eles atacaram-no e roubaram-lhe a carteira. Seria como caminhar pela 8ª Avenida até a igreja da Times Square e ser assaltado, roubado. E então é sobre isso que ele escreve em sua palestra, Outro Nível de Gratidão. Quero que vejam o que ele escreveu em seu diário. Matthew Henry conta: em primeiro lugar, eu vou agradecer por nunca ter sido roubado antes. Segundo, embora tenham levado minha bolsa, não levaram minha vida. Ele diz: terceiro, embora tenham levado tudo o que eu tinha, não era muito. E ele disse, em quarto lugar, deixe-me ser grato, porque fui eu quem foi roubado e não eu quem estava roubando. Pessoal, esse é outro nível de gratidão. O que ele estava fazendo é o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele diz, em tudo, não por tudo, mas em tudo vocês podem dar graças. Você pode estar em turbulência, pode estar em solidão, mas pode encontrar gratidão. Corrie ten Boom, que eu citei tantas vezes, foi uma grande evangelista que saiu dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazistas. Corrie e sua irmã Betsy, que era uma crente muito forte, estava presente para Corrie enquanto estavam lá, e foi Betsy que foi levada para as câmaras de gás, enquanto Corrie foi milagrosamente libertada, o que é outra história para outra ocasião. Mas ela disse que estava contando a história sobre ser grata, que em tudo devemos dar graças. Corrie disse que enquanto estavam em Ravensbrück, um dos campos de concentração, seu corpo inteiro ficou infestado de piolhos. Na verdade, eram todos os barracões, todas as mulheres em Ravensbrück. E ela estava reclamando sobre isso um dia. E quando Betsy, sua irmã, lembrou-lhe desse versículo em 1 Tessalonicenses 5, ela disse, Corrie, a Bíblia diz, em tudo dai graças. E desafiou Corrie a agradecer pelos piolhos, obrigado pelos piolhos. A resposta de Corrie foi, o quê? Como você pode agradecer a Deus por piolhos? E ela fez uma escolha, não sei como foi a oração, mas ela agradeceu a Deus pelos piolhos, obrigada. E descobriram que enquanto todos os outros barracões estavam sendo enviados para as câmaras de gás, o deles não. Porque nenhum dos guardas queria entrar lá por causa dos piolhos. Foi um milagre, glória a Deus. Não temos ideia do que Deus faz, nenhuma. Entrar em seus portões com o quê? Essa é a senha, é o dia de ação de graças, é gratidão. Quando há necessidade de peixes, pães e provisões, Jesus começa agradecendo ao Pai. Quando as coisas mortas precisavam voltar à vida, quero agradecer-lhe, Pai, por me ouvir. Quando um leproso é purificado, de repente ele se vira e diz, obrigado Jesus, caindo de joelhos. E Jesus diz, você não recebe apenas purificação, você recebe salvação. Você não é purificado apenas para aqui, você será purificado para a eternidade. É isso que Deus faz. Tenho que terminar aqui com um dos capítulos mais incríveis.
Na minha opinião, esse é o capítulo mais triunfante de todo o Novo Testamento. É o capítulo 8 de Romanos. A sua nota é verdadeiramente triunfante. Quando você ler Romanos capítulo 8, quando eu o leio, sempre que me sinto desanimado, vou para Romanos capítulo 8, há algo poderoso nele. Está cheio de esperança e vitória. Deixe-me ler. Alguns de vocês se familiarizarão com essas passagens e esquecerão que tudo isso estava ali em um único capítulo. De alguma forma, Paulo foi dominado pelo Espírito Santo, e aqui o triunfo. Romanos 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E justamente quando você começa a digerir isso, Paulo retorna com o versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E quando você está tentando assimilar isso, surge a grande questão retórica: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E você começa a ler isso, e então quando você sente que chegou ao clímax, esses 2 últimos versículos, ouça isso, colocam todas essas coisas. Uma versão diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é triunfo, o triunfo verdadeiro. Ouça agora, pessoal. Mas quando você lê este capítulo sobre o triunfo em Romanos 8, há algo que chama a atenção sobre o triunfo. E aqui está, pessoal. É Romanos 7, que é um capítulo absolutamente terrível. Paulo está no seu pior momento. Pessoal, quando leio Romanos 7, fico deprimido. Paulo está exausto. Ele está exausto consigo mesmo. Ele está exausto com o pecado. Ele está exausto de viver a vida da carne. E ele simplesmente, em todos os lugares que tenta encontrar a vitória, ela nem sequer está lá para ele. E de repente, quando ele chega ao fim, perto do final, eis o clímax de seu desgosto. Ele diz no versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? A Nova Tradução Viva diz isso de forma ainda mais horrível. Diz: que pessoa miserável eu sou. Quem me libertará desta vida dominada pelo pecado e pela morte? E eu continuei lendo isso, continuei lendo, e então me lembrei disso. Existe uma ponte que todos podemos atravessar. Escuta, se a senha é obrigado, se a senha é gratidão, se a única maneira de alcançar a vitória, a cura, a libertação, de ver Deus agir é a gratidão. Gratidão, as coisas mortas voltam à vida. A falta que existe tem provisão. A limpeza do corpo leva à limpeza da alma. E se a senha for obrigado, pessoal, aqui está a pergunta: como você passa de um homem miserável a mais do que um conquistador? Como você atravessa essa ponte? No capítulo 7, porque alguns de vocês estão aqui pensando: estou infeliz, estou derrotado, como posso me tornar mais do que vencedor? Deus, você está pronto para isso? Vou ler para você o último versículo do capítulo 7, que me leva ao capítulo 8, aqui está. Depois ele diz: homem miserável, estou tão infeliz. De repente, acho que Paulo diz: espere. O versículo 25, qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra que você vê?
Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E de repente, do nada, depois de ler isso no versículo 25, vem essas palavras, aqui escrito, palavras de nossa vitória. O Espírito Santo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E então, de repente, ele conquista triunfo após triunfo e vitória após vitória. E diz: se você simplesmente cruzar com gratidão, eu lhe darei mais do que você pode suportar, porque Ele o levará da miséria à vitória, da miséria à vitória. Ele o levará da miséria à vitória e o libertará. Você só precisa começar com isto. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ainda fazer milagres hoje em dia. Louvado seja Deus. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Sim, aleluia. Oh, bendito seja o Senhor nosso Deus para todo sempre. Que tal começarmos assim no Natal? Em vez de dizer dê-me, que tal começarmos com isto? Obrigado, Pai, por enviar o seu Filho. Obrigado, Pai. Obrigado por enviar seu Filho por mim. Que milagre que Deus é capaz de fazer isso. E é por isso que estou aqui para lhe dizer: aqui está o desafio. Como é que em o livro de Romanos, capítulo 7, porque alguns de vocês estão sentados aqui infelizes, a vida nem sequer está a correr bem para vocês. Esta manhã observei pessoas preciosas e quebrantadas neste altar. Tive a grande bênção de ver uma colega de trabalho convidar sua amiga do trabalho, que apareceu aqui e chorou como uma criança, enquanto Deus a levava da miséria para a vitória. E estamos vendo isso acontecer nesta manhã, porque o que achamos que devemos fazer é isto: Deus, eu quero deixar de ser infeliz, eu quero ser feliz. Deus, eu quero isso. Não. Que tal começarmos por aqui? Que tal começarmos com gratidão? Entrem pelas suas portas com ações de graças. Tudo começa com isso. Muito obrigado, Deus, por me amar. Ou obrigado, Deus, por ter enviado o seu Filho por mim. Obrigado, Deus, por eu estar ouvindo isso hoje, que há esperança. Obrigado, Deus, por eu ter esperança hoje. Obrigado, Deus, por poder me transformar agora mesmo. Obrigado, Deus, por ser o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado, Deus, por ainda fazer milagres. E Deus, eu te agradeço por poder fazer um milagre na minha vida hoje. Glória a Deus. É por aí que começamos. Começamos com a senha. Começamos com as portas que abrem tudo para os milagres de hoje. Eu vi isso acontecer na minha própria vida enquanto estava sentado ali, e simplesmente aconteceu. Eu estava agradecendo a Deus pela minha esposa, meus filhos, esta igreja, por todos aqueles que eu me lembrava que iriam cantar hoje, e aqueles que eu não conseguia lembrar, por todos vocês, a lista inteira. Deus, obrigado por Deus. Obrigado por Jua, obrigado por JR, obrigado por David. Obrigado por Barry Day, obrigado, Senhor Deus, por Yuka, por tudo que o Senhor vai fazer aqui em cima. Muito obrigado. Obrigado por essas pessoas preciosas. Obrigado pelo que você está fazendo. Oh, estou muito agradecido. Tão grato quando eu penso, Deus, isso são milagres. David, Mark, Barry e Yuka. Quando você vai por cada um na lista e agradece a Deus por todos eles, por alguns, e eu simplesmente vou, não consigo parar. Então, em vez de dizer, Deus, tire minha infelicidade, que tal isto? Obrigado por ainda fazer milagres hoje. Obrigado por ainda fazer milagres hoje em dia. Podem fechar os olhos e inclinar a cabeça aqueles que estão assistindo do Reino Unido, Arábia Saudita, as Filipinas, aqueles que estão assistindo da Bulgária, aqueles que estão ouvindo minha voz agora na Rússia, aqueles que estão me ouvindo na Venezuela, aqueles que estão ouvindo da Califórnia, Flórida, Texas, aqueles que estão prestando atenção agora em Michigan e até mesmo no Canadá. Deus quer que vocês entrem em uma vida totalmente nova, da miséria para a vitória. Alguns de vocês estão tão revoltados com promessas quebradas, tão revoltados consigo mesmos, tão revoltados com o fato de não conseguirem acertar. Meu Deus, preciso de um milagre. E o dinheiro que você ganha, a notoriedade, o diploma que você possui, nada está mudando o que está acontecendo dentro de você. Mas estou lhe dizendo, este é um dia para agir,
para alcançar a vitória hoje. Este é um dia para milagres. Você não está aqui por acaso. Você não está assistindo a isso. Seu amigo enviou isso para você, não por acidente. Você pode estar assistindo a isso na terça-feira em um aeroporto, porque eles, você sabe, vão te perguntar no dia seguinte: você viu? Você viu? E não tinha ideia de que isso seria a sua senha para o que Deus quer fazer. E começa com um agradecimento, com um obrigado. Se você está aqui hoje com todas as cabeças inclinadas, os olhos fechados e apenas dizendo: Pastor Tim, cara, sou uma mulher de Romanos 7, sou uma estudante universitária de Romanos 7, sou uma corretora da Wall Street de Romanos 7, sou um policial de Romanos 7, sou um turista do Romanos 7. Hoje, aqui no Natal, economizamos nosso dinheiro e viemos do exterior. Eu sou Romanos 7, não sei como chegar a esse lugar de alegria, a esse lugar de vitória. E eu lhe digo, tudo começa com gratidão. Obrigado, Deus, por me dar uma segunda chance. E para alguns de vocês é a sua 200 de chances. Aquele jovem que me escreveu, estou grato por ele ter dedicado aquele momento, por ter dito que deveria ter se voltado para Deus, mas não o fez. Mas graças a Deus alguém o trouxe aqui, e este pode ser o seu momento. Seu momento. Se estão aqui com a cabeça baixa e os olhos fechados, aqueles que estão assistindo online, e diga: Pastor Tim, eu preciso disso, preciso de Deus na minha vida, preciso de uma mudança, preciso de uma mudança, preciso que Ele entre e me transforme de dentro para fora. O Senhor Jesus chama isso de nascer de novo. Adoro essa expressão, nascer de novo, porque significa que você tem uma segunda chance. E aqui está a boa notícia de hoje: não existe uma cota em que Deus só aceita um determinado número de pessoas. E não existe pecado tão grave que Deus não perdoe. Ele ama você e perdoa. Ele disse: se você vier, eu o levarei. E se você pedir perdão por qualquer coisa, Deus, eu usei o seu nome em vão, mas eu agradeço. Agradeço por você me amar apesar do que eu fiz. Agradeço por haver outra chance. E hoje isso pode acontecer. Isso pode acontecer com você. Não saia deste lugar. Não vá embora dizendo: eu tinha um bom pressentimento. Volte. Enquanto as pessoas estão saindo correndo daqui dizendo: temos que fazer nossas reservas no Juniors. Ok, escute-me. Não é assim tão bom. Deixe-me ajudá-lo agora mesmo. Está bem? Não vale a pena. O cheesecake é bom, mas não é assim tão bom. Todos esses assistentes estão me dizendo: não, esqueça o Juniors. Faça isso, sem ofensa ao Juniors, mas ouça, você não precisa correr até lá. Não se preocupe com isso. Isso é melhor do que o Juniors. E Deus está pedindo algo. Tim, eu quero Deus na minha vida. Quero que Ele me transforme. Quero deixar de ser aquele homem ou mulher miserável de Romanos 7. Quero ir para Romanos 8, com todas as cabeças inclinadas e todos os olhos fechados. Se você está aqui hoje e diz: preciso de Deus na minha vida para me transformar, quero essa mudança hoje. Sem hesitar, todos aqui online, levante a mão e diga: preciso dele, dessa mudança. Levante bem alto, mantenha-os bem alto. Diga: eu preciso de Deus na minha vida agora. Segure bem alto, rapaz, toda esta sessão aqui. Isso é incrível, incrível. Todos os que estão na varanda aqui embaixo, é isso que vou pedir que você faça. Isso é incrível, é isso que vou pedir que você faça. Sem hesitar, quero que você se levante e venha até aqui. Rápido, levante-se e venha para cá. A varanda, vamos esperar por você. Avise alguém. Diga: ei, eu preciso subir lá. Saia do seu lugar e venha até aqui enquanto cantamos para eu orar por você. Aleluia. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone.
Aqueles que estão aqui comigo poderiam olhar para mim por um segundo. Agradeço a Deus por vocês. Agradeço a Deus por vocês. Agradeço a Deus porque provavelmente no fundo vocês queriam sair dizendo: deixem-me ouvir. E Deus de repente diz: não, vamos esclarecer isso. Vamos esclarecer essa parte. Não deixe isso assim, como se você fosse os 10%. Você poderia ter ido embora, tipo, sensação boa, senti bem, foi bom. E você vai dizer: não, Deus vai me dar mais. Ele está prestes a lhe dar mais hoje. Ele diz que você não vai simplesmente ir embora sentindo-se bem. Fui à igreja. Alguns pensam: ei, essa foi a primeira vez que fui à igreja depois de muito tempo. Me sinto bem. Deus diz: não vai embora. E assim como aquele samaritano, você se volta e Deus diz: agora não vou apenas lhe dar uma sensação boa por ter ido à igreja, vou transformá-lo de dentro para fora. É o que Ele vai fazer. É isso que Ele vai fazer. É para isso que Ele veio. Essas pessoas atrás de você o amam e estão muito gratas por você estar aqui. E todos nós vamos orar juntos. Podemos fazer esta oração, vamos orar em voz alta. Vamos lá, repita essas palavras comigo. Querido Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz o Senhor levou meu pecado, levou minha vergonha e levou minha culpa e morreu por tudo isso. O Senhor enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. O Senhor ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Agora, pessoal, vamos lá, repita comigo: Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é minha ajuda e a Bíblia é meu guia. E o céu é o meu lar, em nome de Jesus. E agora diga: te agradeço, Senhor. Amém e aleluia.